Oi, pessoal. A aula de hoje é de Sociologia e o tema é Cultura. Eu vou comentar com vocês a atividade que vocês fizeram no caderno 1, da página 225 e 226. Eu passei para vocês uma atividade sobre o assunto de cultura, trabalhar o conceito de cultura, os vários aspectos, desse fenômeno tão importante para a gente poder entender a sociedade humana. Então, eu preparei um esquema. Vocês têm uma cópia desse esquema em PDF e eu vou comentá-lo agora. Tudo bem? Então vamos lá. Então vamos lá. Cultura. Um termo central, fundamental no estudo das sociedades humanas, nas ciências humanas de uma forma geral, seja sociologia, antropologia, história, arqueologia, são um dos termos centrais, se não o central, no estudo da sociedade. O que é cultura? Uma definição bem simplificada, pessoal. A gente pode dizer o seguinte, que a cultura são as características não biológicas do homem. Isto é, nenhum ser humano nasce com cultura. Como a gente nasce com o coração, com o pulmão, com o cérebro, com a cabeça, a gente não nasce com cultura, a gente nasce com a capacidade de gerar cultura. A gente nasce com a capacidade de aprender a cultura. A gente nasce com a capacidade de transmitir a cultura, de aperfeiçoar a cultura. Mas a cultura em si é uma característica não biológica nossa, de nós seres humanos. São todas as criações humanas aprendidas, partilhadas, reproduzidas na sociedade. E nesse sentido, a gente pode falar que a cultura pode ser dividida em dois grandes grupos: a cultura imaterial e a cultura material. A cultura imaterial são todas as criações humanas no campo do conhecimento, mentalidades, crenças, costumes, leis, a linguagem. Ninguém nasce sabendo falar português. A gente aprende a falar português. Ninguém nasce sendo cristão. A gente aprende o cristianismo, assim como a gente aprende outras religiões. Ninguém nasce sabendo as leis do seu país. O ser humano aprende, assimila essas leis durante seu processo de formação, vivendo em sociedade. Da mesma forma, quando a gente fala numa cultura material, que são todas as criações materiais do ser humano, utensílios, construções, vestimentas, ferramentas, meios de transporte, de comunicação, seja um rádio, uma televisão, a própria internet. A gente vai ter uma criação imaterial, uma linguagem que é transmitida por um meio de comunicação que é material. Armas, por aí vai. Reparem que ninguém nasce sabendo construir uma casa. A gente aprende, por meio da engenharia, por meio de tradições de construção civil, a construir uma casa. É diferente da formiga ou da abelha. A formiga já nasce sabendo construir um formigueiro. A abelha já nasce sabendo construir uma colmeia. Nós, seres humanos, não. Nós nascemos sem o conhecimento de construção de uma casa. Agora, a gente aprende a construir essa casa por meio da produção cultural daquele conhecimento que foi criado em sociedade, foi criado por outras pessoas. Nós podemos, inclusive, aperfeiçoar esse conhecimento e melhorar ou baratear a construção de uma casa ou torná-la mais complexa, mas nós aprendemos isso em sociedade. Portanto, pessoal, a gente pode falar que a cultura é o elemento central na definição do ser humano. O homem é um animal cultural, é um ser cultural. O homem vive em sociedade e numa sociedade que produz cultura. De fato, a cultura ela pode ser vista também como um sistema de símbolos, de informações. Por exemplo, a linguagem, que pode ser uma linguagem corporal, uma linguagem falada, uma linguagem escrita, são três formas de linguagem. A gente pode dizer que entendeu alguma coisa por meio de um sinal no corpo, faz um sinal com o dedo,
querendo representar uma resposta afirmativa. Você pode falar entendi, você pode escrever entendi, né, no quadro, no papel. São 3 formas diferentes de você transmitir a mesma ideia. A cultura, portanto, ela vai identificar a sociedade e seus grupos sociais, por meio dos estilos de vida que fazem parte daquela sociedade ou do grupo social em questão, normas, valores, a linguagem utilizada. Vejam essa imagem. Primeira impressão que ela nos transmite. Um jovem, um garoto, né? Uma criança, cabisbaixo, cabeça raspada, com a suástica pintada em vermelho na cabeça dele. Uma primeira imagem, então, uma primeira informação, melhor dizendo, né, que essa imagem nos transmite, pode ser o quê? De um jovem que foi talvez humilhado, raspar na cabeça dele, colocar na suástica, pode ser um símbolo de ódio, de preconceito, né, o símbolo do nazismo. Acontece que essa imagem não é de uma vítima de uma violência nazista. É a imagem de um jovem hinduísta participando de um ritual de iniciação, onde a suástica é utilizada. A suástica é um dos símbolos mais antigos da história. Os nazistas se apropriaram desse símbolo e deram a ele um outro significado. De tal forma que hoje, se alguém utiliza uma suástica, ele é imediatamente associado ao nazismo. Embora esse símbolo tenha outros significados em culturas muito antigas. Essa imagem eu tirei desse site aqui, ó. Se vocês tiverem interesse, tem um bom texto falando sobre a questão da suástica, que eu peguei como exemplo, para mostrar como é que um determinado símbolo, né, pode ter significados diferentes, transmitir ideias diferentes dependendo da cultura. E tem várias imagens mostrando a suástica fora do contexto do nazismo. Vale a pena dar uma lida nesse texto. Bom, uma coisa evidente, né, numa sociedade, sobretudo uma sociedade complexa como é a sociedade moderna, as sociedades mesmo pré-modernas, pré-industriais, existe uma diversidade cultural enorme no interior de uma sociedade. De tal forma que a gente pode falar na existência de uma cultura geral ou comum naquela sociedade, por exemplo, a língua que é falada por todos os membros daquela sociedade, a lei comum naquela sociedade, a religião que predomina naquela sociedade, mas a gente pode também analisar várias culturas de segmentos da sociedade, né? Então a gente pode falar em subculturas. Além da cultura comum a todos, vão existir subculturas, como, por exemplo, uma cultura da elite. Hábitos, tradições, costumes mais ligados, né, à elite daquela sociedade. Ela é chamada de cultura erudita ou cultura elitista. Da mesma forma, a gente pode falar na existência de uma cultura popular, mais dos trabalhadores, com hábitos, costumes que a elite até despreza. Em geral, ela despreza, ela vê com certo desprezo, certo preconceito, mas faz parte da cultura popular, da cultura dos trabalhadores. A gente pode falar numa cultura marginal, de grupos que estão à margem da sociedade, não é marginal bandido não, é de minorias, né, que são os grupos não dominantes, mas a gente pode falar também de uma contracultura, que é aquela cultura que produz ideias alternativas à cultura comum vigente, uma cultura que critica muitas vezes as normas e os valores tradicionais. Os indivíduos são inconformados, né, com essa cultura comum. E, de fato, a gente percebe o seguinte, que dentro de uma sociedade, existindo várias culturas, muitas são culturas contraditórias que causam conflitos. Isso é uma característica, né, da sociedade humana nessa diversidade cultural. A cultura é dinâmica. Quer dizer, os valores culturais eles são, com frequência, transferidos entre grupos sociais diferentes, entre sociedades diferentes, ainda mais no mundo globalizado, né? Novos valores culturais podem surgir, são criados, né, a partir de um valor antigo, de uma adaptação de um valor antigo, inspirado, né, em outra cultura, mas ao mesmo tempo trazer uma novidade. Vejam só, elementos de uma cultura elitista podem ser impostos aos trabalhadores e virar parte de uma cultura comum, porque é compartilhado pela elite e pelos trabalhadores, então passa a ser parte de uma cultura comum. Só que o inverso também pode acontecer. Pode acontecer de um elemento de uma cultura comum acabar sendo adotado, né, pelas elites, né, por exemplo, um hábito de dança, né, um tipo de música, algo ligado à culinária, até mesmo um vocabulário de origem popular pode acabar sendo adotado pela elite.
E é nesse sentido de transferências culturais, de influências culturais, que a gente pode falar num processo muito famoso chamado aculturação, que de certa forma é um tipo, né, de assimilação. Assimilação é quando você está assimilando, se absorvendo a cultura, ou então os valores de um outro grupo ou de uma outra sociedade. A aculturação, no caso, é um processo de modificação cultural de um indivíduo, ou de um grupo social, ou mesmo de um povo, que adota traços, elementos de uma outra cultura. Isso pode acontecer de forma pacífica ou violenta. Por exemplo, a convivência entre grupos sociais dentro de uma sociedade, de forma pacífica, pode levar um grupo a absorver a cultura de outro grupo. Um povo pode entrar em contato com outro povo por meio do comércio, a presença de comerciantes, de estrangeiros, de imigrantes, de missionários de uma religião pode também levar à transferência de valores culturais. De forma violenta é quando, no caso entre sociedades, um povo conquista um outro povo e leva essa cultura, né, para aquele povo conquistado. A socialização, inclusive, faz parte de todo esse processo. A socialização é um processo de assimilação da cultura comum, ou então de um indivíduo inserido num grupo social, ele assimila a cultura, a subcultura, né, daquele grupo em que ele está inserido. Ele nasce naquele grupo, ele nasce naquela sociedade, ele aprende os valores, né, a linguagem, os costumes, os hábitos comuns daquela sociedade, os valores, os hábitos, né, os costumes específicos do grupo social em que ele está inserido. Uma coisa é certa, pessoal, frequentemente as normas formais de uma cultura comum, leis, regras, elas são impostas pelo Estado. Okay? Aqui saiu o Estado com E minúsculo, pode escrever com E minúsculo, mas eu prefiro colocar com E maiúsculo. Né? Saiu aí com um E minúsculo, mas é o Estado no sentido, né, daquelas instituições, da organização política, né, de uma sociedade complexa, com governo, né, justiça, leis, polícia e tal, que pode acontecer com apoio ou sem apoio da religião. Né? Então, o Estado vai impor essas regras, essas leis da cultura comum, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, o que pode levar à sua punição, prisão, julgamento, por meio de mecanismos que, evidentemente, são mecanismos de repressão e de controle social. Ok? Então, vocês têm o básico desse esquema. Vocês estão reparando que aí no esquema há mais um slide que fala sobre hibridez cultural, mas eu vou comentar sobre a hibridez cultural na próxima aula. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau.